Novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil, oferecendo descontos e benefícios, além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. 8h43 em Campos, reta final do Folha no Ar de hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2028. Aliás, amanhã é aniversário de Campos, aniversário também da Rádio Folha FM, completando 7 anos amanhã, 7 anos já, né? Amanhã a programação, a nova Folha FM que é oriunda aí da migração do sistema de rádio AM, a Continental, para a FM, e se transformou aí na maior audiência de toda a nossa região, e por isso somos gratos, claro, primeiro a Deus e a todos esses ouvintes, seguidores, né, milhares que a gente tem. 8h44, hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Everton Luna, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Estamos conversando com o Bruno Dauaire, que é advogado, deputado estadual, pré-candidato à reeleição e, posso falar, ex-secretário estadual de habitação, de interesse social, desincompatibilizou, né, do cargo, saiu do cargo para concorrer, cumprindo aí o calendário eleitoral. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, eu peço você a gentileza de abrir esse bloco aí, que são os números, a sua especialidade. Para quem diria, né, que eu ia virar especialista em número, né? Poeta dos números. Mas não é, cara, é porque eu sempre falo isso, e é bom repetir. Entender o movimento eleitoral através dos números é a maneira de você suprimir a sua opinião pessoal, sua paixão, e entender de maneira objetiva o movimento coletivo. É um exercício interessante. As pessoas perdem muito por paixão e não veem a realidade. Mas, enfim, Bruno, nos números, foi muito comentado, está sendo comentado pela mídia toda do Brasil até agora, a última pesquisa Atlas Intel, no final do mês de março, né, feita de 18 a 23 de março, com 5.028 pessoas, de maneira digital, aí cada instituto tem sua metodologia, sua maneira de coleta, né, algumas como a Quaest, a Datafolha fazem presencial, né, enfim. Mas todos os institutos, todos eles, todos, aí eu vou citar Quaest, Datafolha, Atlas Intel, Eltime Big Data, todos eles, de dezembro a fevereiro, dão um crescimento de Flávio, na média, de 10 pontos. 2 casas decimais. O que você, como político, sabe muito bem que não é comum. Não é comum, em nenhum lugar do mundo, um movimento de 2 casas decimais em 3 meses, né? E, inclusive, assim, muita gente subestimava, falava, eu me coloco entre eles. Eu me coloco, quando o Bolsonaro colocou, eu falei, entregou para Lula a eleição. Só que a minha opinião, pelo menos, ela se submete à realidade, não ao contrário. Tem gente que quer submeter à realidade sua opinião, e aí complica. Vamos nos números da Atlas Intel. Simulação do primeiro turno. Em dezembro, Lula tinha, na simulação, no quadro que hoje parece ser primeiro turno, parece ser o mais factível, né? Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Quadro de Centro de Ratinho. Esse hoje parece ser o quadro, hoje seria o quadro mais factível. Com esses postulantes, em dezembro, Lula tinha 48,1% de intenção de voto. Ou seja, apenas 1,9 mais um voto devia ser o primeiro turno.
e Flávio 29,3, o que dá uma diferença de 18,8 pontos, imensa diferença. Chegando a março, nesse mesmo quadro do primeiro turno, o Lula tem 45,9 e Flávio 40,1, o que é uma diferença de apenas 5,8 pontos. Ou seja, em 3 meses, Flávio tirou 13 pontos. 13 pontos na simulação do primeiro turno. E na de segundo turno, aí, logicamente, segundo turno é só entre 2, né? Em dezembro, pela Atlas Intel, na série histórica da Atlas Intel, Lula tinha venceria o segundo turno contra Flávio por 53% a 41% de votos válidos. Não, perdão, no total. Também o não sabe branco e nulo também. E, quer dizer, a diferença de 12 pontos. Chegamos a março, Flávio 47,6, Lula 46,6. É um empate técnico na margem de erro, mas é relevante constatar, e eu acompanho eleição desde 89. Lula nunca teve atrás de projeção no segundo turno desde 2002. Ele nunca esteve. Em nenhuma pesquisa séria. Ele nunca esteve. Em 2002, ele sempre ficou à frente. Em 2006. 2018, mesmo preso, ele estava à frente. Em 2022, ele sempre esteve à frente. E agora ele aparece atrás. E assim, também uma diferença de 13 pontos. Então, pela Atlas Intel, Flávio, de dezembro a março, tanto em primeiro quanto no segundo turno, tirou 13 pontos de Lula. E no segundo turno, ele ultrapassa Lula numericamente, embora empate técnico. O que nunca aconteceu desde 2002. Como é que você vê? Vizinho, eu conheço o Flávio desde 2003. Inclusive, Flávio frequentou a Tafona. Tá? Flávio frequentou a Tafona. Flávio foi meu colega de faculdade. Foi meu veterano, né? E a gente se tornou muito amigo. Né? E ele já era deputado, eu muito novo, né? Ele foi deputado muito novo. E depois eu tive o prazer de ser deputado com o Flávio Bolsonaro, né? E aquele grupo da faculdade permanece até hoje, embora cada um na sua correria, né? Então eu nunca perdi, né, o contato com o Flávio. Ele, senador, filho do presidente, sempre foi uma pessoa muito acessível, né? E eu sempre observei no Flávio, Aloysio, um Bolsonaro realmente mais ponderado. Né? E eu falava com ele realmente isso. Falei, cara, seu pai fala demais, cara. Porra. Aí não adianta, papai é assim, né? E existia toda uma conjuntura, né, pró o governador de São Paulo, o Tarcísio, que naquele momento era o único que furava a bolha bolsonarista. Até dezembro era. Né? Então, foi natural essa reação de todos, não só tua, quando o Jair define o nome de Flávio para ser o presidenciável. Né? Porque até aquele momento, o Tarcísio era o nome da vez por conseguir furar a bolha. Então, quando lançam o Flávio para candidato a presidente, eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram a mesma reação que você teve. De agora entregou a eleição. Flávio vai para o sacrifício, ali é para perder a eleição mesmo, é para manter o legado do pai, não deixar... Só que eu sempre tive a convicção que na hora que o Flávio ganhasse visibilidade, ele ia conseguir furar esta bolha bolsonarista, porque o Flávio é uma pessoa muito ponderada, é de uma nova geração, é uma pessoa que teve um outro tipo de criação, tem um outro conceito de vida, amadureceu muito rápido por conta dos cargos públicos que ele ocupou. O Flávio deputado é um, que eu conheci, o Flávio senador é outro. O Flávio presidenciável tem se demonstrado, tá,
uma pessoa muito madura nas articulações, muito madura nos discursos e aonde e qual o propósito dele para o Brasil, né? Então, hoje o Flávio, existe o que antes não existia expectativa de vitória, hoje há uma expectativa concreta de vitória baseada nas pesquisas. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro vem conseguindo furar a bolha do bolsonarismo, trazendo para a tua campanha, né, segmentos que anteriormente, na eleição passada, né, preferiram votar no Lula do que no Bolsonaro. Embora, né, eu escuto muita gente falando assim, pai, Bolsonaro falou demais, eu fechei o olho e votei no Lula. Eu tapei o olho e votei no Lula. Né? Então, o Flávio tem conseguido resgatar alguns eleitores que foram perdidos anteriormente e furar a bolha bolsonarista. E isso cada vez mais se consolidando dentro das pesquisas e no Brasil, o Flávio passa de azarão a ser um franco favorito a ganhar as eleições desse ano. Por quê? Porque ele conseguiu furar a bolha, ele vem conseguindo furar a bolha com a visibilidade, com a percepção de se tratar uma pessoa mais ponderada. Conseguiu manter e consolidar todo o eleitor do pai e vem buscando eleitores de centro que, numa disputa tão polarizada como é essa, vão fazer a diferença para eleger um presidente em outubro de 2026. Eu vou corroborar com o número do seu raciocínio, que está correto, é correto, e não é... Seu raciocínio não é opinião, seu raciocínio é mensurável em números. Vou dar os números. A Quaest, a última pesquisa Quaest, agora feita de 6 a 9 de março, com 2.004 pessoas, e aí de maneira presencial, ou seja, metodologia diferente, instituto diferente, mas um quadro muito semelhante. Segundo turno, Lula e Flávio, em dezembro, Lula bateria Flávio 46 a 36, ou seja, 10 pontos de vantagem. Em março, 41 a 41, empate numérico. A Quaest foi fundada, que é muito respeitado hoje, o maior instituto do Brasil, para a eleição de 2022. A Quaest nunca tinha registrado empate numérico de Lula no segundo turno. Isso não... Jair Bolsonaro não conseguiu isso. Flávio, hoje, pode mudar amanhã, mas hoje conseguiu. Agora, corroborando o que você está falando, o Felipe Nunes, que é o CEO da Quaest, cientista político, tem doutorado fugiu o nome da universidade da Califórnia, depois eu lembro o nome. Mas é um cara altamente respeitado. Ele divide, a Quaest divide o eleitor brasileiro em 3 grupos ideológicos. 33% são de esquerda, dividido entre 19% de lulistas e 14% não lulistas. 33% são de direita, 21% não bolsonarista, mais 12 bolsonaristas. E 32% são o que ele chama de independentes, ou seja, o centro, que, como você bem colocou, migrou para Bolsonaro em 2018 e definiu sua vitória, migrou para Lula em 2022 e definiu a vitória de Lula. Aí você vê, o movimento, em todas as pesquisas, está acontecendo, ele é muito semelhante, né? Flávio está ganhando voto. Da onde vem o voto? E aí a Quaest responde. Dividindo nesses grupos, no chamado eleitor independente, né? Um terço. 33 à esquerda, 33 à direita, 32 centro. Nesse eleitor de centro ou independente, em dezembro, Lula tinha 37% dos votos contra 23% de Flávio. Em março, Flávio tem 32%, Lula tem 27%. Então, a diferença de 14 pontos, mais 5, foram 19 pontos de alteração. Estamos falando em quase 20 pontos. Quase 20 pontos de alteração no eleitor do centro, que é o que definiu a eleição de 2018 e 2022. Isso é um fato estatístico. Pode mudar? Pode mudar. Mas o que você acha que causou esse movimento nesse eleitor de centro? Bom,
São várias formas de você analisar o voto do eleitor de centro, ao meu ver, tá? Uma leitura muito pessoal que eu tenho. Quem tem a técnica é você, Luizinho, mas o eleitor de centro, ele analisa a economia. O eleitor de centro, ele vê a economia como um parâmetro fundamental para a decisão do voto dele, tá? E a visão que eu acho que esse eleitor de centro tem do governo Lula é uma visão muito, muito ruim. Eu acho que o governo Lula se comunica muito mal, tá? Com o centro. O terceiro mandato é sempre um mandato muito desafiador. Posso colocar dois ingredientes aí que também vários analistas colocam? Aquela ala, famílias e conserva no desfile de homenagem a Lula. Eu não aposto, no princípio pessoal. Se eu apostasse, aquilo vai rodar até as 17 horas do dia 25 de outubro, que é quando fecha o turno do segundo turno. E tem também Lulinha de novo envolvido em suspeita de escândalo de corrupção, agora no INSS. E também, não faço juízo de valor sobre a Érica Hilton nenhum. Eu constato que a atuação dela, chamando mulheres biológicas de corpos que gestam, que se qualquer um de nós aqui, homens cis, falasse, sairíamos presos, né? Érica Hilton é um cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro, só para colocar esses ingredientes. Perfeito. Eu tinha esquecido dessa questão do enlatado, né, da família em conserva, né, que repercutiu muito mal, muito mal, né, muito mal. E todos esses votos, eles vão se consolidando conforme os fatos vão acontecendo. Né, os fatos vão acontecendo, o eleitor vai se consolidando. E eu boto mais um ingrediente, tá? Eu acho que uma grande arrancada, e eu falo isso inclusive para o governador Cláudio Castro, e aquela operação no Complexo da Penha e do Alemão foi um grande pontapé, tá? Porque não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, para uma arrancada da direita. Tá? Uma arrancada da direita. E, portanto, todo esse holofote aqui para o estado do Rio de Janeiro, primeiro, é o estado do candidato a presidente. Segundo, é um estado que, na sua maioria, é conservadora. Terceiro, é um estado muito decisivo para as eleições presidenciais de outubro. Então, o estado do Rio, essa operação repercutiu no Brasil todo e foi o pontapé inicial para a consolidação da direita e da centro-direita, que também não aguenta mais, né, a insegurança, né, a insegurança, não aguenta mais a segurança pública no Brasil. Então, tudo isso foram fatores determinantes para que a direita e a centro-direita elas se consolidassem no cenário. Aí vem o carnaval. A presença do Lula na avenida atrela mais ainda, né, o desfile da escola, né, com aquele enlatado em conserva, ao Lula. Todos esses escândalos, né, em Brasília, que a própria esquerda achava que atingiria a direita, nas pesquisas, atinge mais a esquerda. Então, sempre atinge mais o governo de turno, né? Então, assim, hoje, o clima, mas a gente sabe que a política ela há uma volatilidade, uma inconstância muito grande, dependendo dos fatos que ocorram, né? A perspectiva de hoje é uma eleição muito difícil para o Lula. E eu sempre digo que o governo Lula se comunica muito mal. Tá? A comunicação do governo Lula é muito ruim.
né? O terceiro mandato já é um mandato desafiador, é aquela questão que eu falei aqui no início do programa da roupa velha. Né? Se você não der a tinta, mudar o tecido, né? Dar uma reformada no armário, a população ela vai cansando. E foi o que você falou, tudo calha no governo. Né? A dificuldade dos financiamentos, a taxa Selic alta, né? Todas essas questões econômicas, né? Vão atingindo o dia a dia do brasileiro. Foi isso que levou o Bolsonaro a ganhar as eleições em 2018 e é a tendência que faz com que o Flávio Bolsonaro, né, tenha, aí, antes de uma eleição desacreditada, uma eleição com perspectiva de vitória. Então, ao meu ver, todos esses fatores têm contribuído para o crescimento do Flávio, tá? Mas, sobretudo, a questão econômica, que para mim é uma questão que pauta muito o voto desses 32% de centro, né, que são independentes, mas fazem a diferença numa eleição. Fizeram para o Lula, fizeram para o Bolsonaro e podem fazer para o Flávio. E segundo o Felipe Nunes, é menor ainda, esse 32%, na última eleição registraram 22% da abstenção. Então, na verdade, são 10%. São 10%. É uma faixa muito estreita, né? Muito estreita. Então, e você percebe que esta eleição vai se repetir da eleição passada, vai ser uma eleição acirradíssima. Porque os 33 de esquerda, os 33 de direita, você não mexe. Se Jesus Cristo baixar a terra, cabo eleitoral para um, para outro, você não muda o voto. Está no centro, né? Mas, Bruno, são 9-4, vamos chegar ao governador. A pesquisa, de estudo de credibilidade, me permite analisar a pesquisa que segue o IBGE, que segue o PNAD, que não muda a faixa de evangélico, de salário, que aí é macete, macaco velho não entra em galho quebrado, né? Mas a Real Time Big Data fez uma pesquisa, é a única que fez pesquisa, o instituto sério que fez pesquisa no governo do Rio. Antes dessa celeuma toda aí da decisão do TSE, da qual Everton e Cláudio detalharam. E ela deu Eduardo Paes, 2 cenários de primeiro turno. Eduardo Paes, cenário 1, Eduardo Paes 46%, Douglas Ruas 13%, Ítalo Marcilli 5%, Wilson Itzel 5%. Ítalo Marcilli, para quem não conhece, é um projeto de Pablo Marçal Fluminense, é um médico. William Siri 3%, que é vereador do Carioca do PSOL. Bombeiro Rafa Luz 2%, Núcleo Branco 10%, não sabe, nós perdeu 16%. 46-13%, Eduardo Paes tem 33 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas. No cenário 2, Eduardo Paes 42%, Douglas Ruas 11%, e empate técnico Douglas Ruas com André Siciliano, na margem de erro, com 9%, Ítalo Marcilli 5%, Itzel 5%, Siri 2%, Bombeiro Rafa Luz 2%, Núcleo Branco 9%, não sabe, não respondeu 15%, a diferença é aquele de 31 pontos, nos dois cenários. Simulou também segundo turno, entre os dois primeiros colocados, por óbvio, né? Eduardo Paes venceria no segundo turno a preço de hoje, né? Com 51% a 19%, uma diferença de 32 pontos sobre Douglas Ruas. Como é que você analisa esses números? E volto que eu perguntei antes já, você acha que Douglas Ruas, na cadeira, é a única maneira de reverter essa vantagem tão grande de Paes? Não. Eu acho que seria importante, por ainda ser um nome desconhecido da população, né, o Douglas Ruas, mas acho que a cadeira não é condição para que ele possa ganhar a eleição. Óbvio que ele sentado na cadeira há uma visibilidade maior, né? Mas a pergunta que a pesquisa deve fazer para que a gente comece a pautar as pesquisas eleitorais no estado do Rio, e até então houve uma demora muito grande para a definição do candidato da direita no Rio. Foram se cogitando vários nomes até chegar ao Douglas Ruas, né?
Mas a pergunta é, num cenário polarizado, como é o cenário brasileiro, tá? E vai repercutir muito aqui no estado do Rio de Janeiro, por ser um estado, por ser um estado que é o estado do candidato a presidente, a pergunta que a gente precisa fazer é o Douglas Ruas apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro. Porque isso vai dizer muito, por conta da polarização, vai dizer muito como a eleição vai se desenrolar. É indiscutível que haverá polarização, né? E quando eu falo aqui, sem rotular o Eduardo Paes, mas ele vai estar no palanque do Lula, e o Lula no palanque dele, né? O Douglas no palanque do Flávio, e o Flávio no palanque dele. Então, numa disputa polarizada, como é a disputa nacional, e vai ser traduzida para cá, né? A pergunta da pesquisa, para se ter uma noção do desenrolar da eleição, né, se o senador Flávio Bolsonaro apoiar o deputado Douglas Ruas, o senhor votaria no deputado Douglas Ruas? Isso diz muito. Tá? Isso diz muito. Eu não posso falar de pesquisas que a gente acompanha, mas há um crescimento muito grande do deputado Douglas Ruas quando identificam ele, o candidato da direita. E o que eu venho observando, e é uma dificuldade do próprio Eduardo Paes, né, é a sua atuação nos municípios do interior do estado. Me parece que há um distanciamento grande, que é o grande desafio do candidato Eduardo Paes. Né, o Eduardo Paes, ele, numa entrevista, ele jurava pelo Vasco e pela Portela que ele não sairia da prefeitura para ser candidato ao governo do estado, você vai lembrar bem, né? Jurar pelo Vasco, tudo bem, mas jurar pela Portela, né? O Vasco anda... Mas, então, a gente observa que o Eduardo Paes, mesmo sendo candidato único até aquele momento, ele tinha um teto, né? Ele tinha um teto. E esse teto também diz muito sobre a eleição de outubro, que vai ser uma eleição disputada, isso é indiscutível, tá? Mas, independente do Douglas Ruas estar sentado ou não na cadeira, essa pergunta e essa polarização, ela vai dizer muito. Quem lembra do Wilson Witzel? É bom a gente fazer esse retrospecto, que era um candidato outsider, ex-juiz, que ninguém dava... chegou no segundo turno, as pessoas não falavam nem o nome dele. Falavam que eu votar no 20, se eu não me engano. Acho que era 20 o número dele, né? Então, é uma eleição que o peso da eleição nacional vai dizer muito aqui no estado do Rio de Janeiro. Bruninho, minha pesquisa ao Senado, pesquisa real-time Big Data, inclusive vamos entrevistar o diretor dela aqui na terça-feira, né? O Bruno Soler, o diretor de cientista político também, para falar desse e de outros números. Estou até antecipando aí, Nogueira, me desculpa que seria o seu papel, perdão. Mas Senado, dois cenários, né? Primeiro cenário, Cláudio Castro, 23, Marcelo Crivella, 15, Benedita, 12, Rodrigo Pimentel, 12. Márcio Canela, 7, Otônio de Paula, 6. Ou seja, Castro bem à frente, empate técnico entre Crivella, Benedita e Pimentel. Rodrigo Pimentel, sem partido, ex-capitão do BOP. Marcelo Crivella, ex-senador, ex-prefeito do Rio, ex-ministro de Dilma da Pesca. Benedito da Silva, deputado federal, quadro histórico do PT Fluminense. Eu sei que você sabe, Bruno, mas para o ouvinte. E o cenário 2 é o Senado. São duas cadeiras que elege esse ano, né, o estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, 24, também com folga na liderança. Rodrigo Pimentel, sem Crivella, Rodrigo Pimentel, 14, Benedita, 12, Pedro Paulo, deputado federal aliado de Paes, 10, esses três, Pimentel, Benedito e Pedro Paulo, empate técnico. Como é que você vê? E, como advogado, Castro concorre a subjúdice, pode ser eleito subjúdice? Eu creio que o governador Cláudio Castro terá
plenas possibilidades de concorrer sob júdice. Ainda há vários recursos a serem analisados ao embargo de declaração, e eu acredito que pelos 2 votos divergentes caberá um embargo infringente, né? Então ainda tem algumas discussões a serem postas. Assim, uma covardia o governador Cláudio Castro ficar inelegível e não poder concorrer depois de ter sido eleito pela quantidade de voto que teve, e hoje está liderando as pesquisas do Senado. Mas eu acredito sim na possibilidade do governador Cláudio Castro ser candidato ao Senado sob júdice. Há outros precedentes que corroboram isso. Tá? Eu queria chamar a atenção para um nome que você falou, do prefeito Márcio Canela, de Belfor Roxo. Tá? Márcio Canela, ele, em pouco tempo de gestão à frente da prefeitura de Belfor Roxo, que é um município muito complicado de se governar, né? É um município muito complicado de se governar. Ele criou o Barricada Zero, que acabou sendo um modelo de programa de governo para o estado do Rio de Janeiro, dentre outras questões relacionadas à segurança pública da cidade de Belfor Roxo. E eu estou para te dizer aqui, Aloysio, que ele fez uma articulação importante para o Senado. Obviamente, ele é o nome da direita para poder disputar a eleição na segunda vaga. A primeira do Cláudio e a segunda dele. A suplente dele é a Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do Jair Bolsonaro. Né? Então, a gente, sabedor dessa polarização, eu acho que hoje uma eleição para o Senado, e assim que todo o trabalho do ex-deputado e prefeito Márcio Canela for para as ruas, com mais visibilidade, a direita tem grandes chances de fazer os 2 senadores nessa eleição. Tá? Tanto o governador Cláudio Castro, quanto o prefeito Márcio Canela. Essa é uma análise que eu trago. Você acha que Canela teria condições de ultrapassar, então, Crivella, Pimentel, Benedita, Pedro Paulo? Eu acredito que sim. Eu acho que o Pimentel não será candidato. Eu acho que o Marcelo Crivella também não será candidato, né? E a direita hoje ela está mais consolidada e unida nas candidaturas do Senado do que a esquerda. Tá? É óbvio, a Benedita ela já é pré-candidata, né? Mas não se sabe quem será o segundo candidato da esquerda. E eu vejo no governador Cláudio Castro e no Canela 2 pessoas capazes realmente de defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. O Canela tem uma história de vida muito interessante, é um político que trabalha nos bastidores e hoje é o principal aliado, né, do presidente nacional Antônio Rueda, do União Brasil, que vai dar a possibilidade para o Antônio Rueda ser candidato a deputado federal aqui no estado do Rio de Janeiro, com amplo apoio do prefeito Márcio Canela e Belfor Roxo. Para você ter uma ideia, o Antônio Rueda, com o apoio do prefeito Márcio Canela, sai eleito da cidade de Belfor Roxo. Então, eu acredito muito que esses 2 nomes vão superar no Senado tanto a Benedita quanto outro nome de esquerda. Respeito a sua opinião, mas tem muitos elementos nessa equação. Se o cara falar o que sabe, o Rueda vai estar no olho do furacão, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Você sabe, Deus. Como diz Claudinho, isso dá uma série de quê, Claudinho? Netflix. Rapaz, falar em elemento e isso tudo, eu tô com uma curiosidade aqui agarrada desde cedo. E aqui, já tá em senador, eu não quero atrapalhar não, mas como é que Eduardo Paes, palanque da esquerda, com Lula, e o Washington Reis junto, subindo no palanque da esquerda, rapaz... Vocês estão contando que Lula vai estar no palanque de paz, né? Não tô seguindo aqui o raciocínio. Como é que o Washington Reis vai ficar? Vai subir no palanque também? Conhece aquela música, Claudinho? O Aloysinho conhece com certeza.
Eu preciso ser aquela metamorfose ambulante. Raulzito, é bom. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso. Amigo, para terminar, deputado federal da região, aqui, vamos falar de Campos da região, que traz uma peculiaridade que eu não posso só te perguntar, sei que para você pode ser delicado responder, mas tem que fazer a pergunta, né? Garotinho e Vladimir, a federal. E Caio também. E ontem trocou farpa com o Vladimir, como o Nogueira anunciou aí no início do programa. Um falou para falar com o Vladimir enquanto ele está em Campos, o outro o Vladimir chamou ele de preguiçoso, Caio. Enfim. Mas, eu só acabei de formular, quer dizer, federal, você tem 2 nomes com muita densidade, né? E pai e filho, uma coisa edipiana, parece tragédia grega, né? E Caio correndo por fora. E você, além de você, tem eleitos para buscam reeleição, Thiago Rangel e Carla Machado. E tem ainda quem vai ocupar o espaço de Rodrigo. Faz uma projeção dessas eleições. Assim, vamos começar por deputado estadual, né? Porque eu posso falar com mais propriedade, porque eu estou vivendo isso. Campos, tá? Não vai fazer o que fez na eleição passada para deputado estadual. Não acredito que Campos, só a votação de Campos, Aloysio, eleja um deputado estadual. Não pelo quantitativo de voto que o Bruno Dauari ou outro candidato tenha, mas por conta do coeficiente que vai aumentar. Então, está cada vez subindo mais. Então, eu acredito que hoje dificilmente terá um partido pequeno, tá, concorrendo às eleições, que fará um deputado estadual com menos de 42 mil votos. Né? E atingir essa marca em Campos, na eleição passada eu fiz 47. Mas atingir essa marca de mais de 40 mil votos em Campos não é fácil. Então, qualquer pré-candidato que queira concorrer às eleições de outubro, eles, além da base eleitoral, eles precisam ter de 10 a 15 mil votos fora da cidade de Campos. Então, é uma eleição muito desafiadora, tanto para estadual quanto para federal. Tá? Então, é uma eleição que o deputado eleito ele vai precisar de muito voto para se eleger. Muito voto. A montagem das nominatas, cachorro atrapalhou. A montagem das nominatas, eu tenho acompanhado isso muito de perto, né? Toda essa desorganização no estado do Rio de Janeiro tem refletido na montagem das nominatas. Há uma dificuldade grande de se montar nominatas hoje. Então, é uma eleição muito desafiadora que vai depender não só do voto, do seu reduto eleitoral, como também do voto fora. Então, aquele pré-candidato que não tiver voto fora do seu reduto eleitoral, e não é pouco voto, por conta do coeficiente que está aumentando cada eleição que passa. A gente vê eleição de vereador agora, na cidade de Campos, nos municípios do estado. Isso vai se repetir na eleição estadual. Agora, falar especificamente da eleição de deputado federal, eu ainda creio numa possível candidatura. Primeiro, dizer que o Garotinho é de uma inteligência muito grande. Garotinho é de uma inteligência muito grande, não chegou onde chegou à toa, não chegou onde chegou à toa, foi governador, fez a esposa governadora, já foi prefeito de Campos, tem uma história também muito bonita de se acompanhar. Mas eu acredito que ainda há uma possibilidade, você vê que ele fala da candidatura no vídeo dele de deputado federal, mas não deixa fechada as portas para outras candidaturas. Hoje ele está no Republicanos, então eu acho que possa ser que ele possa vir candidato ao Senado. Ainda não há uma definição do Garotinho. Mas são 2 nomes que hoje possuem votos, tanto o Garotinho quanto o Vladimir.
Garotinho, muito voto na Baixada Fluminense, o Vladimir bem consolidado aqui no interior, em Campos, coordenando a campanha do Flávio. Isso vai dar uma projeção muito grande para ele, né? É o que eu falo para o Vladimir, o risco do Vladimir é muito calculado, ele saindo da prefeitura, porque se ele indo para o PL, sendo ali dentro dos candidatos, pré-candidatos a deputados federais pelo PL, um dos poucos que foge um pouco desse voto ideológico, né? E o Flávio ganhando a eleição e ele coordenando a campanha no estado do próximo presidente, Campos e região tem muito a ganhar. Então o Vladimir tem uma responsabilidade muito grande nesta eleição, não só com a cidade de Campos, mas por toda a região. Porque o Flávio ganhando a eleição para presidente e o Vladimir ganhando a eleição para deputado federal, sendo coordenador da campanha do Flávio, sendo do partido do Flávio, sendo um jovem que sabe andar em Brasília, a gente tem muito a ganhar. Então é um risco calculado. É um risco calculado o Vladimir. A gente vai precisar do Vladimir em outras trincheiras, né? E deixa aqui, no caso porque eu conheço meu amigo bastante tempo, né? Vladimir ele vai amadurecendo as decisões dele, mas em política tudo pode mudar, né? Ainda mais a política estadual. Mas o Vladimir, ele deixa também uma prefeitura organizada, pegou terra arrasada, deixa uma prefeitura organizada para uma pessoa, que é o seu vice, o Frederico, que é bom gestor, é uma pessoa com princípio, é uma pessoa que vai dar também um outro tom à prefeitura de Campos, e eu tenho certeza que Campos também vai estar sendo bem entregue, com uma prefeitura organizada, pronta para receber mais investimentos. Cláudio, não me mata não. 3 últimas perguntas, vou fazer as 3 juntas. Tem que ser 2 programas, hein, Claudinho? Eu tô dizendo. Vou fazer as 3 juntas. Primeira, vindo Vladimir, se confirmar, vindo Vladimir e Garotinho, isso pode correr o risco de não eleger nenhum dos dois? Pergunta 1. Pergunta 2 é uma pergunta difícil, mas eu vou ter que fazer. Você concorreria ao mesmo mandato com o Betinho Dauari ou com o Alberto Dauari? Pergunta 3. Aquele vídeo lá de você e Vladimir que bombou. Pergunta 3. Você está tomando bomba como Vladimir vice e ele aceitou seu desafio do treino fofo dele? Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Eleição de deputado ela é muito parecida com a eleição de vereador, né? É uma eleição que é um voto muito difícil. É um voto de liderança, né? É um voto muito trabalhado. Então, eu acho que este voto, o Vladimir, por tudo que fez, tem um voto muito consolidado, né? O Garotinho é um grande nome, mas muito me preocupa numa eleição proporcional como isso vai se dar, né? Mas é óbvio que há ali, né, pai e filho concorrendo, eu não sei como isso vai se desenrolar, pai, fica daqui para lá, na Baixada, eu fico daqui para cá, porque já elegeu Clarissa, Garotinho e Vladimir. Garotinho, se permite, tem muito voto na Serrana também. Também. Então, assim, eu acho que há possibilidade grande de eleger os dois, porque já aconteceu isso fora da máquina com a Clarissa e com o Vladimir. Tá? Você concorreria contra Betinho, contra Alberto Dauari pelo mesmo carro? Eu não conseguiria. Eu acho que assim, eu tenho uma relação com meu pai de muita amizade, né? Meu pai é meu grande conselheiro, meu pai é uma pessoa que ele tem um orgulho muito grande de me ver trilhando esse caminho, né? Então eu acho que dificilmente a gente chegaria a essa questão de um ser candidato ocupando. Talvez meu pai estadual, eu federal, ou talvez um dia o prefeito de São João da Barra, ele candidato a estadual, eu acho que ficaria mais fácil, porque nessa questão aí perderia os dois. E a bomba e o treino fofo? Bom, vamos lá. Vladimir, e aqui na brincadeira, né? Porque eu fiz uma postagem, o pessoal achou que eu tinha brigado com o Vladimir, mas depois que passaram a ver a postagem, viram que era uma brincadeira, né?
O Vladimir tem se espelhado em mim, sabe? O Vladimir tem se espelhado em mim. Então, hoje ele tem uma certa, não posso dizer que é inveja, mas assim, uma inspiração, sabe, Luizinho, em relação à minha prática de esporte. Né? Esses dias mesmo, a gente estava reinaugurando o restaurante popular, né? E tiraram, junta você e Vladimir para tirar uma foto, para reviver aquela vez que você abriu o restaurante, o Bruno e Vladimir também. Aí tiramos uma foto e eu brinquei assim, agora vamos tirar dos abdômenes? Né? Aí ele correu, né? Ele correu. Então, assim, eu não vou dizer que é inveja, mas hoje eu me tornei uma inspiração para o Vladimir. Né? E eu fico feliz, porque eu sou fã dele. Né? E saber que né, uma das pessoas que eu considero como ídolo, assim, virar um admirador e eu conseguir inspirá-lo. Agora, eu fiz implante capilar, se vocês podem perceber, né? Eu fiz um implante capilar. Né? Então eu não posso tomar bomba, porque senão o cabelo cai. Não posso, né? Mas eu entendo, porque assim, o Vladimir. Mas eu entendo, porque eu não sei se você já viu, Luizinho, quando o Vladimir posta um vídeo praticando exercício. Já vi. É aquela uma plaquinha ali, fingindo e tal, né? É aquele famoso treino fofo. Né? Treino fofo. No futebol, quando a gente inaugura os campos, né? Eu já apitei o jogo, porque eu não sei jogar bola. Aí ele quer me desafiar no futebol. Né? Mas aqui, eu ainda vou mostrar um vídeo que aqueles gols que ele faz é tudo fake. Tá? É tudo fake. Eu já até expulsei ele. Quando eu fui juiz, eu expulsei ele de campo, porque eu percebi que ele estava combinando com o zagueiro para deixar ele fazer o gol. Que isso? Aí eu expulsei ele, mamãe. Antijogo. O cara é o prefeito da cidade, tá inaugurando a quadra, dono da bola. É igual quando eu era na escola, a Luizinho, você imagina. Filho do governador, dono da bola. Era o titular sempre. Né? Então, eu sou uma inspiração para Vladimir. Fico feliz, deixar um abraço especial a esse grande amigo que eu tenho, tirando aqui as brincadeiras, Luizinho. Porque depois o pessoal pega o trecho aí, tem um pessoal na rede social que pega o trecho, aí fala, mas é o seguinte, a parceria que eu construí com o Vladimir é muito difícil de se ver hoje, tá? É muito difícil de se ver hoje. Eu e Vladimir temos uma parceria de longa data. Né? E eu sempre digo para ele, Vladimir, já chegamos né, no ditado popular, já chegamos botamos a sandália, vestimos uma camisa, pode contar comigo que se tiver que ficar nu de novo, a gente fica. É uma construção muito bonita, eu e Vladimir. A gente se respeita, a gente discorda, tá? Natural. Eu falo para Vladimir o seguinte, Vladimir, não procure em mim um parceiro político que vai bater no seu ombro e dizer que está sempre tudo bem. A decisão, você é o líder, a decisão é tua. Mas eu preciso te fazer pensar e refletir em outras possibilidades na tua decisão. Então, eu e Vladimir, a gente tem, além de uma relação de parceria, uma relação política. E tudo isso construído na base da lealdade, tudo isso construído na base da amizade. E isso é muito bonito e difícil de se ver hoje. Então, eu tenho certeza que o Vladimir, qualquer decisão que tome, vai continuar representando essa cidade como ele é um apaixonado pela cidade de Campos. É um apaixonado. É bonito de se ver, porque a cidade de Campos e Vladimir, a vida do prefeito, do cidadão Vladimir, da pessoa Vladimir, se confunde com a vida da cidade de Campos. Né? O Vladimir, ele acorda respirando Campos e dorme respirando Campos, participa, né, de eventos o dia inteiro, vive a cidade. Né? Então, a gente tem uma admiração muito grande pelo Vladimir e pela liderança que ele exerce. Então, deixar um abraço ao nosso prefeito, deixar um abraço ao Frederico Paz, deixar um abraço a todos os ouvintes do Folha no Ar, Luizinho, deixar aqui... Eu já estou aproveitando, estou me despedindo, não sei se é para me despedir. Vamos embora, 9h30. Né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela sua família, Luizinho. Teu irmão também é uma inspiração.
né? É uma inspiração para todos nós. Tive com seu irmão recentemente aqui no Rio de Janeiro, com Dona Diva também, né? Com Dona Diva, sempre sincera, né? Sempre muito sincera, mas eu tenho uma admiração muito grande pela sua família e deixo aqui a minha honra de participar mais uma vez do programa liderado por você, pelo Claudinho, com a participação do Everton. Bom, vamos lá, vamos partir para o fechamento, depois a Luísa comenta aí as suas palavras também da família, e dizer que, assim, se a gente pudesse depois, a gente pode até bolar alguma coisa dessa, Luísa, a gente pensa ao vivo, fala ao vivo, depois a gente vê. Tipo assim, uma vez por semana juntar esses programas para a gente analisar algumas falas também. Porque assim, tem muita fala do Bruno aí que dá um desdobramento, claro, evidente, né? Sempre dá. A questão do Sidônio, por exemplo, eu acho ele um cara super experiente, uma bagagem gigante, mas o governo Lula não acerta na comunicação. Aí a gente vai desdobrar esse assunto. Ó, tem outra coisa também, você falou aqui que Campos não vai fazer o mesmo, e cada eleição, a composição, de fato teve já presidente da Câmara aqui de Campos, acho que foi eleição em 2008, se eu não estou enganado, 2004, sei lá, seu próprio Marco Bacelar teve quase 10 mil votos, né? Para vereador, olha só, quase 10 mil votos. Edeval Venâncio teve 10 mil votos para vereador. Pode pesquisar aí, você vai ver. Eu estava nessa eleição também. Então, assim, cada eleição é uma eleição com você já teve. Da primeira eleição, você teve mais votos que na segunda. Eleição. Fiz 36 mil votos na primeira. Segunda, na 24, segunda fiz 24, quase 25. E na terceira fiz quase 68 mil votos. Tá, vamos lá. E aí, amigo, ó, tem essa também questão do grupo. Você tem aí hoje o Vladimir com 2 nomes que ele dá a bênção. Tiago Virgílio e você. Então, é um projeto de grupo, né? Bom, aqui, 9h34. Forte abraço, obrigado por hoje. Dá um beijão, um abraço aí também do seu pai. É inspiração pra gente também. Coroa tá lá sempre. Eu não sei se ele tá tomando bomba, porque pela idade ali tem que ver se isso também não vem de família, essa questão de bomba. Ó, um abraço, amigo, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado por hoje. Um abraço. Abraço, Luizinho, abraço, Everton, obrigado pela oportunidade. Tá bom, vamos lá. Valeu, Aloysio, obrigado por hoje. Obrigado, Nogueira, obrigado, Bruno, obrigado, Everton. Parte dessa entrevista vai estar amanhã, né, não cabe ela toda, uma página de standard na Folha da Manhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes. Tá legal, amigo, valeu. Everton, obrigado por hoje também, até a próxima. Até a próxima, Nogueira, obrigado, Luiz, pela oportunidade de bater esse papo hoje com o deputado. Valeu. Folha no Ar, deu oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade.